O Internacional joga amanhã contra o Botafogo às 6 horas da noite. E para isso o Internacional promoveu promoção nos ingressos para ter mais torcida dentro do estádio. Mas além disso eu quero te falar sobre a única dúvida que o técnico Mano Menezes tem para essa partida. Além disso eu vou te trazer informações sobre o jogador que custou mais de 15 milhões do Internacional sem jogar quase nenhuma partida. E também te trarei informações atualizadas sobre o chileno Charles Arangues e a sua tentativa de liberação junto ao Bayer Leverkusen. Só antes de a gente continuar com mais informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Vamos começar então aqui com as principais atualizações do Internacional, mas só antes de a gente começar, eu quero te falar nosso parceiro. No primeiro link na descrição tem a BR4Bet, que é uma casa de apostas que apresenta diversas odds, tem todos os campeonatos que tu puder imaginar, e além disso, eles têm um cupom promocional, que tu nem precisa escrever nada. É só tu clicar pelo primeiro link na descrição, lá tu vai entrar no site deles, vai fazer todo o teu cadastro bem fácil. Fazendo o teu cadastro, tu vai fazer o teu primeiro depósito para começar a apostar na BR4Bet. E é aí que tu vai ganhar esse bônus. Quando fizer o teu primeiro depósito, o teu bônus vai ser dobrado em 100%, ou seja, tu vai dobrar o valor do teu primeiro depósito. Então não perde tempo e clica no primeiro link e aposta na nossa parceira, que é a BR4Bet. Também quero te falar que no segundo link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, e um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Vamos abrir então aqui com as informações do Internacional. O Inter que promoveu promoção, né, para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Ingressos para não sócios estão R$40 nos portão 13 e 7, e para isso o técnico Mano Menezes precisa vencer o Botafogo. O Inter que não perde para o Botafogo desde 2018. O Mano Menezes tem apenas uma dúvida, e não é nem no time titular, é nos relacionados. Por quê? Porque o zagueiro Bruno Mendes ainda tem indefinição quanto à sua permanência. A gente sabe que o Internacional tem sim um encaminhamento quanto à sua contratação. A gente sabe também que o Corinthians quer contratar um atacante e pensa em contratar o Thiago Galhardo, que já é uma ajuda nessa negociação envolvendo o Bruno Mendes. Mas daí vem uma notícia ruim, que é a venda do zagueiro João Vitor, que é um zagueiro titular lá do Corinthians, e existe boas possibilidades dele deixar o Corinthians na janela de transferências que vai seguir agora. Ou seja, o Corinthians vai precisar de uma reposição. E o Bruno Mendes, teoricamente, seria uma reposição sem o Corinthians gastar absolutamente nada. Então, temos alguns problemas ainda nessa negociação, apesar do empresário do atleta falar que faltam detalhes para a permanência do jogador. Além disso, eu também quero te falar, né, apesar de eu já ter te falado ontem à tarde, a escalação que o técnico Mano Menezes deve mandar para a partida. Eu também quero falar sobre os relacionados, porque segue a dúvida se o Daniel vai ser relacionado ou não, em virtude de ele ter tomado ou não o terceiro cartão amarelo. Sim, o Daniel vai ser relacionado sim para a partida, beleza? Agora eu quero te trazer informações sobre um jogador que eu acho que foi a pior negociação da história do Internacional. Voltamos para o ano de 2019, pós-venda do lateral esquerdo Iago, metade do ano. O Inter, através do Capa, vai atrás de uma nova contratação, de um lateral esquerdo, e acha no futebol búlgaro o nome de Natanael. E nessa mesma negociação, o Inter assina um contrato com o Natanael por 3 temporadas, ou seja, até o meio de 2022. Só que o principal problema nessa negociação era o salário do atleta, que ganhava cerca de 370 mil por mês. E o Natanael veio a ser uma das piores negociações da história do Inter, porque foi um jogador que foi muito pouco utilizado em 2019, em 2020 nem foi utilizado, 2021 inclusive foi emprestado para o Atlético Goianiense, e 2022 está aqui escanteado esperando seu contrato terminar. Só nessa brincadeirinha aí, o Inter gastou cerca de 15 milhões de reais com esse jogador. O Natanael levou 15 milhões de reais no bolso. Não é problema dele, o problema não é dele, o problema é de quem contratou ele. O Inter poderia até ter gastado um pouco mais, poderia ter chegado a 18 milhões. Só que nesse meio tempo teve um empréstimo para o Atlético Goianiense, onde o Atlético Goianiense pagou uma pequena parte. E aí esse valor diminuiu para 15 milhões de reais. E com esses 15 milhões de reais, né, na cotação atual do euro daquela época, poderia comprar um jogador de até 3 milhões de dólares. Ou seja, poderia ajudar muito, por exemplo, agora na negociação envolvendo, por exemplo, o Bruno Mendes.
poderia comprar o zagueiro Vitão, poderia pagar quase todo o Wanderson, mas não, o Inter preferiu investir no Natanael. E isso até não vai para essa gestão, a gestão nem teve culpa, essa gestão nem tinha e nem estava na contratação do Natanael. Quem estava era a direção anterior e certamente o nome do Natanael foi uma das piores contratações de toda a sua história e vai deixar claro aí o que aconteceu e os valores que o Inter já gastou com esse lateral esquerdo, que a culpa não é nem um pouco dele, a culpa é de quem contratou ele, que precisa ser responsabilizado. Outra coisa que eu quero te falar também, né, agora saindo, né, desse papo ruim, é falar sobre o chileno Charles Arangues, jogador que já tá há um bom tempo no Bayer Leverkusen. Nesse momento o Arangues tem contrato se encerrando, né, na próxima temporada, no final desse ano já pode assinar um pré-contrato e sair de forma gratuita, e agora nesse meio do ano ele já tá tentando uma liberação no Bayer Leverkusen. Existem alguns outros mercados que estão interessando no Arangues, como Arábia Saudita, China e Itália. Isso eu já falei pra vocês. Inclusive já falei que o jogador quer voltar para a América do Sul, porque se sente mais à vontade e o Internacional é o principal destino dele. Inclusive, de acordo com algumas informações, o Inter já teria acertado as bases salariais com o Arangues, ou seja, o Inter e o Arangues já se negociaram e já se acertaram quanto na questão financeira. O que faltaria é a liberação junto ao Bayer Leverkusen, onde essa liberação primeiramente teria que ser de forma gratuita, até porque o Inter não tem muito dinheiro, ainda mais para investir num jogador de mais de 30 anos de idade, e um jogador que nesse momento chegaria para ser o luxo, não uma posição que nesse momento a gente está com muita carência, que é a posição de volante, onde a gente já tem bons jogadores, como Depay, Edenilson, tem o Gabriel que está se mostrando um bom jogador, tem o Johnny que vem entrando, o Inter tem bons jogadores, mas óbvio que o Arangues é sempre muito bem-vindo, e o Internacional está esperando essa liberação. Ao que tudo indica, informação que vem lá da Alemanha é que o Arangues consiga sim a sua liberação contratual, ele sai até porque o Bayer Leverkusen também vai economizar um espaço bom na folha salarial deles, e aí eles também podem ir atrás de um outro atleta, e o Internacional ganha com isso. O problema nesse momento, né, como o Inter já acertou as bases salariais com o jogador, não tem nenhum problema quanto a isso, tem que negociar essa do Bayer Leverkusen, e tem que ver se o clube alemão vai querer a sua permanência, ou se vai querer liberar o jogador. O Bayer Leverkusen sabe que vai perder o jogador já no final do ano, ou até mesmo em julho do ano que vem, ou seja, o jogador nem vai estar com mais ambiente para permanecer na equipe alemã. Então é nesse momento onde a negociação está, mas é uma negociação que já está um pouco encaminhada. O Inter já começou a encaminhar essa negociação, caso muito parecido também com o atacante Brenner do Cincinnati, que é um outro nome que o Inter já encaminhou. Então nesse momento o Inter tem dois encaminhamentos, que é o atacante Brenner do Cincinnati e o volante Charles Arangues do Bayer Leverkusen. Nesse momento são os dois atletas que o Inter já tem um certo encaminhamento e já existe uma certa possibilidade boa deles virem para o Internacional agora na metade do ano. Lembrando que o Inter ainda está atrás de um zagueiro e pelo menos mais um centroavante, e não descarta também a volta do lateral direito, o William, que estava no Wolfsburg e também está livre no mercado, beleza? Então essas são as principais informações, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aqui nos comentários também as tuas perguntas, a tua opinião sobre as informações, tá bom? Também não esquece que no primeiro link na descrição tem a BR4Bet, que é a nossa principal casa de apostas, tá bom? E também no segundo link tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, beleza? Então um grande abraço aí para todos vocês, vou ficando por aqui, valeu, falou e fui!